Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre uma das casas mais mal assombradas da história. Com toda certeza você já ouviu falar sobre Horror em Amityville, um dos casos mais famosos do casal Warren que rendeu, sem zoeira, uns 20 filmes. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos ver o que de fato aconteceu nessa casa. No geral, quando a gente pensa em Horror em Amityville, a gente vai pensar na história da família Lutz, que fugiu de lá depois de morar na casa por só um mês. Mas a história macabra dessa casa começa um pouco antes, em 1974, com o assassinato da família DeFeo. Bom, essa família era composta por 7 pessoas. Os pais, Ronald e Louise, e os 5 filhos, o Ronald Jr., Dawn, Allison, Mac e John. Era uma família de classe média para alta, tinha ali um estilo de vida bem confortável e aparentemente era tudo normal. Mas quando você ia olhar um pouco mais de perto, a vida deles não era tão de boas assim. O pai da família foi descrito como um homem extremamente controlador e violento que abusava verbalmente e fisicamente da família, principalmente do filho mais velho, o Ronald Jr. Ele também trabalhava em uma concessionária como gerente, mas não era esse emprego que sustentava exatamente a família e o estilo de vida alto. Quem pagava a maior parte das coisas era o pai da Louise. E o Ronald Jr., além de ter esses problemas em casa, também tinha alguns problemas na escola. Ele sofria muito bullying por causa do peso dele. Mas ele também não era um anjo. Ele foi descrito como um jovem super problemático que usava muitas drogas e que não conseguia parar no mesmo emprego. Ou ele se demitia, ou ele ficava chegando atrasado várias vezes até ser demitido, quando chegou o ponto dele trabalhar com o pai dele na concessionária. E assim, parece que o pai da família DeFeo tinha um lance de querer mostrar para as outras pessoas que ele tinha dinheiro. Então, ao mesmo tempo que ele era um grande babaca com a família dele, ele dava tudo que os filhos pediam no quesito dinheiro. Inclusive, ele deu armas para os filhos, para o filho mais velho, pelo menos. Então, só pra gente comentar que a gente tem aqui o Ronald DeFeo, que é um cara mimado, que cresceu em um ambiente super tóxico e que já era uma pessoa ruim. Então, em 13 de novembro de 1974, o Ronald Jr. acorda às 3 da manhã, mata os pais e os 4 irmãos mais novos. Depois disso, ele vai viver o dia dele normalmente. Ele estava trabalhando na mesma concessionária que o pai, e quando perguntam para ele por que o pai dele não foi trabalhar, ele se fez de bobo, fingiu que não sabia de nada. Depois ele saiu mais cedo do trabalho, foi curtir o dia com os amigos, e depois disso ele voltou para casa para descobrir os corpos, e foi até um bar próximo pedir ajuda porque disse que achava que os pais dele tinham levado tiros. Depois de umas pressionadas da polícia, ele confessou os crimes e foi julgado em 1975. Nesse julgamento, os advogados dele alegaram que ele era insano e que ele tinha cometido os crimes porque vozes demoníacas da cabeça dele tinham mandado. Só que tem um detalhe nessa história: por ele não parar em nenhum emprego, Ronald Jr. dependia 100% financeiramente dos pais dele. E, coincidentemente, uma noite antes desse assassinato, o pai dele chamou ele para conversar e ele ia ser cortado completamente. Eles não iam pagar por mais nada do menino. E os pais dele tinham um seguro, que já que os irmãos dele estavam mortos, iria completamente para ele. E ele admitiu os crimes e que tinha feito tudo isso por influências demoníacas. Só que ele mudou essa versão várias vezes. Primeiro ele disse que não sabia quem tinha feito isso e que inclusive ele estava morrendo de medo, porque tinham matado toda a família dele e deixado ele escapar. Então, provavelmente, ele seria o próximo. Depois ele disse que o irmão dele tinha matado toda a família e que ele tinha matado só esse irmão quando viu o que ele tinha feito. Só pra gente comentar que o Ronald DeFeo foi preso, foi condenado a 6 prisões perpétuas e morreu atrás das grades. E em dezembro de 1975, a família Lutz se muda para casa, composta por 5 pessoas, os pais George, Kate e os 3 filhos. Eles se mudaram para lá pouco tempo depois dos assassinatos da família DeFeo. E apesar deles não acreditarem muito em fantasmas, um padre ainda foi abençoar a casa. E esse padre disse que enquanto ele estava abençoando, ele escutou uma voz masculina bem alta falando para ele sair dali. E apesar da casa ter sido abençoada, eles foram atormentados desde o primeiro dia. Pouco tempo depois do padre ter ido embora, o cachorro dele estava brincando ali no que seria o quintal da casa, quando alguma coisa assustou ele e ele saiu fugindo e a coleirinha dele ficou presa na cerca, porque ele tentou pular, né? Sim, o cachorrinho quase sufocou até a morte, mas o George acabou chegando a tempo e conseguiu salvar o bichinho. Nessa mesma primeira noite, o George acordou às 3 da manhã, que seria o mesmo horário em que a família DeFeo foi assassinada. Ele escutava a porta rangindo e alguém batendo na porta, mas quando ele ia ver, não tinha ninguém lá. E não demorou muito para a mãe da família, a Kate, também ter contato com as entidades da casa. Ela disse que um dia estava fazendo uma lista de compras quando sentiu algo na mão dela e depois ela se sentiu abraçada.
Mas esse foi o único contato bom, depois daí foi só desgraça. O casal também disse que a casa era muito fria e que eles sentiam um cheiro muito ruim que ia e vinha. Esse rolê do George acordar às 3 da manhã ia se repetir praticamente todos os dias em que eles ficaram ali. E as crianças não estavam imunes a esse contato com o além. Uma das filhas do casal disse que ela tinha feito um amigo imaginário, um porquinho que ela chamou de Judy. E esse porquinho, super gente boa, disse pra ela que também tinha um outro garotinho morando ali e que ela também ia ficar na casa pra sempre pra brincar com ele. Em uma das acordadas da madrugada, o George viu que a filha estava na parte de cima da escada com um porco atrás dela. Quando ele subiu para ir no quarto da filha e ver se ela estava bem, ela estava lá dormindo com a barriga para baixo. Coincidentemente, foi nessa mesma posição que toda a família DeFeo foi encontrada. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não acontecia só à noite. Teve um dia que a família chegou e encontrou o chão todo preto, e não importava o quanto eles tentassem lavar, eles não conseguiam deixar o chão limpo, além de uma gosma estranha que saía da parede. E com tudo isso acontecendo, o George foi fazer umas pesquisas, e ele descobriu que quando a cidade ainda estava se formando, um cara que tinha sido expulso de Massachusetts por praticar bruxaria tinha se mudado para lá. Não exatamente para a casa em que ele morava, mas para uma ali na mesma rua, e que a propriedade era muito grande, ele construiu uma casa muito grande e continuou a praticar a bruxaria lá. E quando ele morreu, ele teria sido enterrado na propriedade. Então, teoricamente, teria a possibilidade dos ossos desse cara ainda estarem ali próximos à casa em que ele morava. Na última noite, o George acordou às 3 da manhã com o som de um animal na cama dele, e daí um dos filhos foi até ele e falou: "Papai, tem um monstro no meu quarto." E daí ele foi lá ver e tinha mesmo. E daí ele pegou a família, pegou uma van e fugiu e nunca mais voltou. Uma semana depois que a família fugiu, essa história apareceu em um jornal ali da cidade. E daí os vizinhos começaram a dizer que eles ouviram coisas e apareceu um garotinho dizendo que ele não brincava ali perto porque tinha fantasmas na casa. Só que assim, eles só começaram a ouvir coisas depois que essa notícia saiu. Até então, eles nunca tinham ouvido nada. Nem quando a família DeFeo foi assassinada, os vizinhos ouviram o cheiro, sabe? E daí os Warren foram chamados para fazer uma investigação. Eles foram até a casa com a permissão da família Lutz, mas sem o casal, porque eles se recusavam a pisar de novo lá. Eles levaram até um fotógrafo que conseguiu, teoricamente, tirar a foto de um fantasminha, um garotinho com olhinhos brilhantes no segundo andar da casa. E no final da investigação, os Warren concluíram que tinham forças demoníacas na casa e que o único jeito dela voltar a ser habitável seria se um padre fizesse um exorcismo ali. Mas ele estaria arriscando a própria vida ao fazer isso. Ainda é importante a gente falar que a família Lutz, na época, estava com alguns problemas financeiros. E eles não ganharam nenhum dinheiro vendendo a casa nem nada assim, porque a casa voltou para o banco. Mas um advogado deles admitiu que eles inventaram toda a história e por causa de um livro que foi lançado, né, o Horror em Amityville, eles ganharam cerca de $300 mil. Hoje em dia, isso já é muito dinheiro. Na época, essa grana valia ainda mais, sabe? E os pais seguiram a vida inteira falando que o que eles viveram era bem real. Mas um dos filhos disse que o George era um showman ambulante que exagerou tudo o que eles viveram. Então, seria como se eles sim tivessem vivido algumas atividades, algumas experiências paranormais na casa, mas nem de longe tão intensas quanto as que o pai descrevia. E também acho legal a gente falar que pelo menos 4 famílias moraram na casa desde os eventos que inspiraram o horror em Amityville. E nenhuma delas declarou nenhuma atividade paranormal, nem nada assim. Eu queria terminar falando que a maior parte das informações desse vídeo vieram de um podcast chamado Dark House. Infelizmente, eu não encontrei esse podcast em português, mas se você entende inglês de boas e você quer mais informações nesse caso, eu acho que é um podcast muito legal. Eles têm vários episódios que contam histórias de várias casas mal assombradas, assim, pelo mundo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.